Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Nesta noite estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e com certeza Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração de uma forma toda especial. Que nós possamos, através deste ensino da palavra do Senhor, possamos termos mais graça, mais conhecimento para praticarmos a palavra do Senhor. E a lição de hoje nós vamos trabalhar uma lição, como tem sido as demais, muito maravilhosa, que é a lição de número 9, a lição que diz por título, o discípulo e o louvor. Na lição passada, nós falamos um pouco sobre o discípulo e a mordomia cristã. E quando nós falamos sobre mordomia, nós ali já mencionamos, de forma bem clara e objetiva, que não seria, na verdade, aquilo que muitas pessoas às vezes veem como forma de conceito, aquela que as pessoas, vez por outra, pensam: hoje eu não estou trabalhando, eu entrei de férias, vou ficar só na mordomia. Achando que mordomia é não fazer nada. Mas nós vimos na aula passada que mordomia é ao contrário, é trabalhar para o Senhor, é estar disposto a fazer a vontade do Senhor, é trabalhar e cuidar daquilo que não é seu, aquilo que não é meu. Por exemplo, nós observamos na aula então anterior que dentro do conceito mordomia, origina-se da palavra maior domus no latim, que é o maior da casa, alguém colocado por outrem para administrar os bens alheios, os bens de outrem. Então nós observamos que quando fala-se questão de mordomia, nós vamos compreender então que ela vai trabalhar esta palavra no latim, maior domus, maior da casa, então alguém colocado para administrar os bens de outrem. E aí nós observamos que trazia este conceito dentro daquilo que estava proposto na nossa lição, com a seguinte definição: o que é um mordomo? Aí nós tínhamos ali um administrador de bens alheios, por isso que já conceituamos aqui. Depois, um administrador de Deus na terra. Por quê? Porque vai mostrar através do administrador de bens alheios, do conceito etimológico e também humano, para a aplicação então daquele que serve ao Senhor. Depois, que é aquele que vai administrar aquilo que não é dele, de igual forma, mas, de um senhor no sentido humano, mas de igual forma a Deus como seu Senhor sobre todas as coisas, em obediência, então, à palavra de Deus. Depois, nós temos aqui, então, as 3 áreas básicas da mordomia. Aí nós aprendemos um pouco mais sobre a mordomia dos talentos, trabalhando ali o texto, lá de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 ao 29, onde vai falar da parábola dos talentos, que era um valor monetário no período bíblico. Depois, nós trabalhamos também a ideia, os conceitos sobre mordomia do tempo, de forma bem objetiva e clara. Depois nós conceituamos de forma bem objetiva, de igual forma, sintetizada, a mordomia das finanças. Depois, nós tínhamos o terceiro tópico da nossa lição, onde nós abordamos a prestando contas de uma boa mordomia. E aí, nós vamos então adentrarmos na aula de hoje, que é a lição número 9, onde vai trabalhar então o discípulo e o louvor. Será que louvar ao Senhor é, na verdade, apenas cantar? Será que seria cantar num coral? Será que louvar ao Senhor é apenas nós cantarmos na igreja? Nós vamos observar então que esta lição vai trabalhar esta concepção, esta terminologia de uma forma bem um pouco mais abrangente, mas como eu sempre falo aos irmãos, a nossa ideia aqui é também fazer uma aula reduzida para nós podermos então darmos aí suporte para aqueles que têm o desejo de estudar a palavra do Senhor e que estão na labuta do ensino através da lição do discipulado da revista CPAD, lição 1 e lição 2. Então, nós vamos pegar aqui o texto introdutório que está em Salmos, o Salmo 9, versos 1 e 2, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei
todas as tuas maravilhas. Alegrei-me, ou alegrar-me-ei, e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então nós vamos observar que a palavra louvor, ela deriva então, da palavra hebraica terlim, que vai trazer então a ideia de louvores de Israel. E aí nós vamos observar que o livro de Salmos, ele é, na verdade, louvores de Israel. Nós temos, logicamente, na nossa Bíblia Sagrada como livro, mas nós observamos que dentro do conceito judaico, ainda que ele está também colocado no cânon do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, mas ele trabalha a ideia de terrelim, louvores. É como se fosse um livro que trabalha o inário, o louvor de Israel a Deus. E aí nós observamos que também, através da Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego do século 2 a 3 a.C., lá de 250, mais ou menos, antes de Cristo, no período interbíblico, vai trabalhar psomai, ou psomoi, que é a palavra que vai derivar então para o nosso português salmos, que aí também vai trabalhar essa ideia de louvor. E nós temos a nossa introdução da nossa própria lição em si, que diz assim: antes de você conhecer o Evangelho de Cristo, é provável que tenha questionado por diversas vezes como podem os crentes permanecer tanto tempo na igreja cantando e declarando a Deus palavras de gratidão, exaltação e honra. Isso, na verdade, até aconteceu comigo. Antes de me converter, eu passava na frente de uma determinada igreja evangélica e às vezes eu parava e observava as pessoas louvando, adorando, falando palavras belas de louvor, de adoração, a Deus, e às vezes até mesmo de uma forma um pouco exagerada ao meu ver naquela época. E eu pensava, meu Deus, para que gritar tanto se Deus, ele não é surdo? E na verdade, quando eu me converti, eu fui tão impactado com a presença de Deus que, na verdade, eu também, quando me vi, estava louvando, falando palavras de engrandecimento ao nome do Senhor, de forma também expressiva, e aí eu comecei a observar e a entender o quanto era maravilhoso glorificar ao nome do Senhor, porque aí eu estava compreendendo. E o nosso texto da nossa lição vai trabalhar o que poderia motivá-los a isso. Aí ele diz assim: é possível alguém conhecer e ter tanta intimidade com o ser divino? Então quer dizer, isso é uma expressão, nós nos expressamos quando adoramos a Deus, não apenas no louvor, como outrora aqui já mencionei de início, a nossa vida. Na verdade, a nossa vida, ela precisa e deve ser um louvor a Deus. Nós precisamos louvar a Deus através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, por mais que muitas das vezes devemos lutar contra os mesmos, contra as setas malignas, contra os pensamentos contrários, levar o nosso pensamento cativo em adoração ao Senhor. Devemos ter as nossas atitudes, devemos proceder de forma que venha engrandecer o nome do Senhor. Por que não dizer também que o louvor é, na verdade, a linguagem do reino de Deus, aonde nós estamos em contato com o eterno, estamos louvando, adorando, mantendo e tendo comunhão com Deus. E aí nós observamos que no contraponto, nós observamos que quem vive na murmuração, vive em práticas que não agradam a Deus, com certeza a murmuração é a linguagem das trevas, é a linguagem que não agrada ao Senhor, que não agrada ao Eterno, não agrada ao Senhor. E aí nós vamos ver aqui na nossa lição o seguinte: então aqui, é possível alguém conhecer e ter tanta intimidade com o ser divino a ponto de declarar-lhe palavras elogiosas a respeito de sua natureza e de suas obras? Hoje, certamente, sua visão sobre Deus é bem diferente. Você não só sente sua maravilhosa presença, mas usufrui de suas bênçãos e inteira proteção. Aí já está falando, logicamente, de quem já conhece, de quem já está tendo intimidade com o Senhor.
Por isso que a nossa lição ela vai trabalhar também esse elemento de que a pessoa já tem um entendimento, já conhece a Deus, e ela então vai conseguindo, através das aulas, ter e manter uma comunhão com Deus através do ensino da palavra do Senhor, para dar mantimento, combustível também através de uma adoração pelo ensino da palavra do Senhor. E aí nós vamos ver aqui como posso expressar minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim, onde e como podemos adorá-lo. Então nós podemos adorá-lo a Ele em vários lugares. Por exemplo, nós vamos falar a priori na igreja, como diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar como é costume de alguns. É lógico que ali tem todo um contexto histórico, bíblico, histórico-cultural, religioso, todo um contexto envolto do texto, mas de forma bem aplicativa, que ali vai falar a palavra congregar, que no grego é epsunagoge, vai trabalhar a ideia então de reunião cristã. É logicamente que nós nos reunimos na congregação para adorar ao Senhor, para termos comunhão uns com os outros, para exortarmos uns aos outros, para termos então, encorajarmos uns aos outros, para que possamos então caminharmos na presença do Senhor. Por isso que é importantíssimo que a adoração ela venha ter o elemento da comunhão, da comunhão de pessoas estarem juntas, louvando e adorando a Deus. E aí nós vamos ver aqui o primeiro tópico, então, da nossa lição, o que é louvar. Né? Seria então aí uma afirmativa, o que é louvar, ou uma pergunta. Definição. De modo abrangente, louvar significa magnificar, significa honrar, glorificar, oferecer ações de graças, elogiar, adorar, aclamar. Então nós já podemos ter aqui de forma bem clara, bem objetiva. O ato de louvor implica a mais íntima comunhão com aquele que está sendo louvado. E aí nós vamos ver aqui, em sua essência, o louvor significa voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Eu costumo sempre mencionar que nós devemos orar, adorar, louvar ao Senhor pelo que Ele é, pelos seus atributos gloriosos, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua presença. Tem até um texto de uma muçulmana convertida, de um dos livros de teologia do Antigo Testamento, que menciona o seguinte. Ela trabalha a questão da adoração, trabalhando a ideia da palavra adoração do inglês, que vai trabalhar a conotação de dar valor, e ela menciona o seguinte: não podemos adorar a Deus por medo de ir para o inferno, porque estaríamos dando maior valor ao inferno do que a Deus. Não podemos adorar, magnificar, louvar ao Senhor porque queremos morar no céu, porque estaríamos dando maior valor ao céu do que a Deus. Antes, devemos adorar, louvar, exaltar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos gloriosos, pela sua presença maravilhosa, pela sua presença gloriosa. Então nós observamos que o nosso foco em adoração é a Deus. E aí nós vamos ver então o segundo subtópico: louvar a Deus é regozijar-se em suas obras. Então nós podemos glorificar, regozijar através daquilo que foi criado, através daquilo que Ele nos fez, aquilo que Ele nos faz também. Só que nós precisamos compreender, irmãos, que nós observamos a natureza, observamos a complexidade das coisas criadas, e com isso nós podemos tributar louvor, gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez, a criação, a nossa vida em si. Depois nós vamos observar, louvar a Deus é muito mais do que simplesmente agradecê-lo.
é lógico que nós não podemos ser ingratos também. Nós precisamos glorificar ao Senhor, magnificar o seu nome por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e vai fazer. Só que a nossa oração ela não pode estar restrita apenas porque ganhamos algo, mas porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. É o que Jesus falou à mulher samaritana no poço de Jacó. Em João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos fazer uma adoração sem vincularmos um motivo também de glorificar a Deus. Até porque o maior motivo de glorificar a Deus é Ele próprio. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas se nós observarmos no hebraico Terrilim, os salmos, o psomai, o psomoi, na Septuaginta, que seria os salmos na nossa Bíblia em português, nós vamos observar com certeza que eles vinculavam várias situações em exaltar ao nome do Senhor. Inclusive, no Antigo Testamento tem alguns salmos como categorias, que aí nós vamos observar que tem os salmos, por exemplo, messiânicos, tem o salmo, aí estavam louvando a Deus pela promessa do Messias, e também às vezes até reivindicando para que ela viesse a se cumprir. Em outros momentos, os salmos imprecatórios, onde eles pediam juízo para outras nações em forma de adoração. Então nós vamos observar que nós precisamos também vincularmos motivos, e o maior motivo é Deus, é o Senhor, é o Eterno, de louvarmos a Ele. Aí nós temos aqui, não podemos logicamente ser ingratos. Depois nós vemos aqui também o quarto subtópico, louvar a Deus é esquecer-se de si mesmo. Por quê? Porque quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, muitas das vezes por querer adorá-lo e por estar em sintonia com seu espírito de uma forma tão profunda e íntima, adorando a Ele, que automaticamente, por muitas vezes, nós nos esquecemos de nós mesmos. Por querer agradecer, adorar e bendizer o seu nome. Diz assim então, louvar a Deus é esquecer-se de si mesmo. Quando louvamos a Deus, devemos nos esquecer de nós mesmos, de nossas necessidades e até das respostas que já recebemos. Em outras palavras, irmão, precisamos, quando adorarmos a Deus também em oração, que também podemos adorar a Deus em oração, nós estamos nesta aula em adoração ao Senhor, ainda que o tema está falando sobre isso, mas os demais temas, quando não estão falando sobre isso, mas estão falando temas relacionados com a palavra de Deus e com certeza está adorando e glorificando ao nome do Senhor de igual forma. Então, em todo momento, nós devemos adorar ao Senhor. E aí nós vamos observar, então, quando fala esquecer-se de nós mesmos, quer dizer que quando nós estamos adorando a Deus, e até mesmo em oração, nós não podemos cair naquela questão de somente pedir. Nós já aprendemos isso no discípulo, conhecendo o valor da oração, melhor dizendo, que é lá na revista 1. E aí nós observamos ali que nós pontuamos essa questão de não só pedir, mas de louvar, de agradecer, de exaltar o nome do Senhor. Isso é nós esquecermos de nós mesmos. Porque senão nós faremos da nossa oração uma petição, um monólogo onde nós só pedimos, como que Deus tivesse que responder todos os nossos anseios. Então que nós possamos focarmos verdadeiramente no Senhor. E aí nós vamos observar o segundo tópico, ainda que não é, na verdade, errado pedirmos. Por que louvar a Deus? Porque Ele é digno, como aqui já mencionamos. Porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor. Ainda que alguém não o adore, Ele não deixa de ser adorado. Porque aí os anjos o adoram, os homens o adoram, como diz no próprio Salmo 150, vai trabalhar ali um dos versos, que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, primeiro verso ali. Então nós vamos observar
que a Bíblia nos mostra, nos aponta, nós adorarmos a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ser digno significa merecer, ter o direito. Então, quer dizer, Ele tem direito. Ele é Deus. A Bíblia ensina claramente que o Senhor tem o direito ao primeiro lugar em nossas vidas e corações. É inconcebível ao homem adorar uma pedra, uma peça de madeira esculpida, uma ideologia bem arranjada ou mesmo um anjo poderoso. Então a Bíblia, na lição que nós aqui também falamos, da revista 2, sobre o discípulo e a idolatria, nós aprendemos também que nós devemos adorar a Deus, devemos ter no nosso coração o primeiro lugar ao Senhor, e não a um objeto, ou um objeto de culto, ou até mesmo um outro objeto que não seja de culto, mas que a pessoa às vezes dá mais valor a ele do que ao próprio Deus no seu próprio coração. Então são coisas que nós devemos cuidar. Por isso que a avareza, ela vai trabalhar no Novo Testamento como uma forma de idolatria. Por quê? Porque na verdade a pessoa coloca o dinheiro na frente de Deus no seu coração. Depois nós vamos ver aqui então, porque ele é digno, como estamos aqui falando, né? Depois nós vamos ver o segundo subtópico do segundo tópico, porque fomos criados para louvá-lo. E aí diz assim, a Bíblia afirma que o ser humano foi criado para adorar. Sua natureza o convida incessantemente a tributar honra a um ser supremo. Que glória, que maravilhoso nós podermos adorarmos ao Senhor. Termos o privilégio de Deus nos criar e termos esse privilégio, essa oportunidade de poder glorificar o nome do Senhor. Diz assim, ou o homem se ocupará em louvar a Deus pelo que Ele é e faz por si só, bem como pelas suas qualidades eternas, ou então irá dirigir sua devoção para outro lugar, que aí é muito terrível, que aí é a questão da idolatria. Eu até coloquei uma frase minha aqui, que diz o seguinte, o ser humano, ele só se completa no Criador. Então, por isso que nós devemos sempre estarmos em oração, em adoração, porque aí, com certeza, nós nos completaremos, nos encheremos, ficaremos bem, estaremos diante do Senhor de forma plena, porque aí nós estaremos nos completando no Senhor. Terceiro tópico da nossa lição, as bênçãos provenientes do louvor. Primeiro, o louvor opera maravilhas. Segundo, o louvor traz a resposta divina. Então nós vamos pontuarmos aqui mais o terceiro subtópico. O louvor nos sintoniza com os céus. Por isso que mencionei aos irmãos aqui, outrora no início, que o louvor é a linguagem do reino de Deus, enquanto que a murmuração é a linguagem do reino das trevas. E aí nós observamos aqui então que as bênçãos provenientes do louvor, o louvor opera maravilhas. Nós podemos aí, a lição trabalha outro elemento, mas eu vou aqui colocar uma outra situação bíblica, do Novo Testamento, onde Paulo e Silas estavam presos num cárcere, porque expulsaram o demônio de uma jovem. E a Bíblia fala que ela dava muito lucro naquela região, em Filipos, cidade da Europa. E nós observamos que Paulo estava desbravando aquela região, juntamente com uma comitiva, onde havia um lugar próximo ao rio, onde eles tinham um lugar de oração. E eu sempre costumo dizer que o homem, a mulher de Deus, precisa ter momentos de oração. E eles tinham então seus momentos de oração, buscavam a Deus, adoravam a Deus através de uma conversa em adoração ao Senhor. E aí você observa então que, tendo este discernimento, Paulo com os demais, Silas, também ali Lucas, pelo menos os textos bíblicos e também alguns contextos teológicos vão mencionar dentro dos comentários. Você observa que eles, passando então por aquela região, e sempre em oração, uma jovem que, segundo o livro
História e Cultural do Novo Testamento, do Lawrence Richard, um comentário. Ele vai trabalhar a ideia de que aquela jovem tinha um demônio, a qual eles acreditavam que era um pseudo-deus, que eles consideravam ser chamado de pneuma pitona, espírito de Piton. Pneuma no grego quer dizer espírito. Piton representava então, através de um dragão ou de uma serpente. E você observa, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então nós observamos que na época, histórico-culturalmente falando, do período do apóstolo Paulo, mais ou menos 51, 52, depois de Cristo, quando ele está nessa região, você observa então que eles estavam desbravando aquela terra e a religião, culturalmente falando, daquela região era, na verdade, inspirada pelo próprio inimigo. Só que ao apóstolo Paulo passar juntamente com os seus que estavam ali desbravando aquela terra, ela menciona, né? Olha, esses homens que passam por nós são homens de Deus, são santos homens de Deus e levam a salvação. Só que Paulo ficou irritado por algumas vezes dela falar daquela forma. Nós observamos na leitura de Atos 16, e Paulo se vira numa certa feita e diz para o espírito mau sair da vida dela e ele é expulso. Por causa disso, eles foram levados diante dos magistrados e foram acusados de algo que eles não fizeram, porque eles acusaram eles de que eles estavam ensinando, eles sendo romanos e eles sendo judeus, algo que não era lícito, costumes que não era lícito entre eles. Mas tudo isso era motivado por causa que eles ganhavam muito lucro em cima daquela jovem. E agora ela estava liberta. Com isso levaram Paulo e Silas por uma masmorra, onde eles apanharam com vara, que era na verdade o açoite romano. E com isso, diz o texto, que próximo da meia-noite, Paulo e Silas louvavam, quer dizer, oravam e louvavam e cantavam hinos de louvores a Deus. Eu sempre costumo dizer que eles tinham motivos para orar. Agora, para louvar, irmãos, com certeza, eu vejo em o apóstolo Paulo e Silas, na verdade, o coração adorador. Independente das circunstâncias, independente da situação adversa, eles estavam adorando, louvando o nome do Senhor. Então eles não tinham motivos para louvar, mas para orar sim, porque em muitas vezes situações adversas nós procuramos orar. Mas ali naquela situação, eles além de orar estavam louvando, estavam cantando hinos de louvores a Deus. Então por isso que nós mencionamos aqui que o louvor é a linguagem do reino de Deus. E também traz sintonia. Então uma das bênçãos é a sintonia, que é o terceiro subtópico. O louvor nos sintoniza com os céus. Quando louvamos ao Senhor, estamos na verdade em sintonia com a linguagem celestial. Os céus estão plenos de louvor. E aí vai trabalhar alguns elementos que nós não vamos entrar em pormenores, apenas para pontuarmos a lição. E aí nós observamos que eles estavam presos, apanharam a beça, e quando eles começaram a orar e cantar, houve um terremoto, e aí você vai observar o texto que as cadeias caem por terra, todas as portas foram abertas, segundo alguns teólogos, historiadores, tinha 7 portas, judeu pelo menos gosta muito do número 7, mas se era 7 ou não, mas está no plural. Então abriram-se as portas, as cadeias caíram por terra, porque eles adoraram e louvaram o nome do Senhor. E aí eu vejo, irmãos, então, que o louvor, ele opera maravilhas. Aconteceu um terremoto, um milagre, as portas foram abertas. Aqueles presos foram libertos. Depois nós vemos ali o carcereiro, dele querer tirar sua própria vida, que era a lei do cárcere, mas nós não vamos entrar em pormenores, porque aqui não seria esta a mensagem em si, mas apenas a utilizando como forma de aplicação à lição de hoje. E aí nós vamos observar que opera maravilhas. E eu sempre digo que o louvor com cantado, o hino cantado, com embasamento bíblico, teológico, ele faz cair as cadeias por terra. E as portas
são abertas e há sintonia com o Senhor. E aí nós vamos ver aqui então, o louvor traz a resposta divina. E aí nós vamos ver, por exemplo, no Salmo 22, verso 3, que o Senhor está entronizado entre os louvores. Entre os louvores de Israel. E aí nós vamos observar então que quando alguém verdadeiramente adora ao Senhor através de um hino, através de um cântico, o Senhor está naquele hino. Porque ele é verdadeiro em espírito e em verdade. Então, para nós concluirmos aqui a nossa lição, nos sintoniza então com o céu. E aí nós vamos então concluirmos essa lição de hoje, de uma forma aí bem objetiva, bem sintetizada, e espero que Deus possa falar de uma forma toda especial com os irmãos que aí estão conosco, por aqueles que haverão de ver e ouvir esta mensagem, esta palavra, e que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento. Então, para nós concluirmos aqui a nossa lição de hoje, e também já mencionando que a próxima lição nós vamos trabalhar o discípulo e o batismo nas águas. Olha só que lição maravilhosa, onde vai trabalhar dentre dos dois mandamentos litúrgicos, o primeiro, batismo em água, e o segundo, a ceia do Senhor. Nós vamos apenas pontuarmos aqui uma questão que julgo importante para os irmãos. Veja só, irmãos, esse subsídio para nós concluirmos. Quanto a esta qualidade louvor, queremos destacar 5 pontos. Primeiro, o louvor a Deus deve ter um motivo. Então nós já aprendemos que o motivo primordial é Deus, é o Senhor, porque Ele merece, Ele é digno de louvor. Mas também vincularmos as situações que Ele também nos abençoa. Segundo, o louvor é a linguagem do reino de Deus, conforme aqui já terminamos. Terceiro, o louvor, o verdadeiro louvor, é dado com a própria vida, como lá no início a priori mencionei. Com as nossas atitudes, com nossos hábitos, com a nossa forma de nos portarmos em todos os momentos da nossa vida e até mesmo no nosso pensar, lutando contra a nossa própria natureza pecaminosa. Quarto, Jesus é digno de todo louvor. Quinto, o verdadeiro adorador não depende de circunstâncias para adorar a Deus, como aqui mencionamos a questão de Paulo e Silas que estavam na prisão. Para nós concluirmos então, juntamente com esse subsídio, o Antigo Testamento emprega 3 palavras básicas para conclamar os israelitas a louvarem a Deus. A palavra barak, também traduzida bem dizer, a palavra balal, da qual deriva a palavra aleluia, e depois nós temos também aqui a palavra yada, que às vezes traduzida por dar graças. Então, irmãos, para nós terminarmos, conceituarmos uma palavra também no grego, nós vamos procurar aqui o texto da palavra em grego, e aí nós vamos então concluirmos esta lição de hoje, a qual nós então mencionamos aqui juntamente com os irmãos, porque o Senhor é maravilhoso, e a sua glória não deve ser dada a outrem, apenas ao Senhor. Nós vamos ler o texto. Nós vamos fazer assim, irmãos, na próxima aula eu vou trazer essa palavra como introdução, tá certo? Nós vamos deixar aqui, e aí na próxima aula, só para nós terminarmos essa aula de hoje, mas já conceituamos aqui no hebraico e também alguns pontos importantíssimos a qual já mencionamos, tá bom? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, e no início da próxima aula eu vou trazer a introdução, trabalhando ela no hebraico e no grego de forma bem simples para nós adentrarmos na lição sobre o batismo em águas, tá certo? Então nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, e na próxima aula então nós vamos fazer esta conceituação introdutória.
Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para juntos louvarmos e adorarmos o teu nome. Obrigado por tudo, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um de nós e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos de uma forma toda especial.